Oi, gente! Nós estamos agora iniciando o terceiro episódio do podcast A Gente Fala. E nós estamos com esse episódio, assim, realizadas. Porque vocês que acompanham a gente, no primeiro e segundo episódio, nós falamos sobre famílias atípicas, né, Adriana? Exatamente. E trazemos a perspectiva das mães atípicas que se tornam mães solos no decorrer dessa trajetória. Mas sabemos também que, apesar da grande maioria das mães se tornarem solo, temos também os pais, os papais atípicos, a paternidade atípica, né, Adriana? E amanhã, sendo o Dia dos Pais, nada melhor do que a gente trazer dois pais para falar, né, desse como é ser um pai atípico também, que muitas vezes está invisível diante da sociedade. E aí, nós trouxemos para esse bate-papo Fernando, que é pai de Felipe. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E temos também Ricardo, que é o pai do Rian, que vai estar aqui batendo esse papo com a gente. Fiquem à vontade nesse momento de diálogo, de desabafo, de construção, né? E para iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês contassem pra gente como é, Ricardo, ser pai de Rian. Conta pra gente. Assim, a princípio, como um pai, não de primeira viagem, mas um pai de uma criança atípica é maravilhoso. Pela descoberta, pelo trabalho, dedicação, amor incondicional. Então, eu acho que a princípio, como um pai, é maravilhoso. A questão maior é as divergências externas. Isso é que o entrave, a batalha, que só o amor, paciência e dedicação para superar. Porque fora isso, eu acho que muitas das vezes as vias de fato acabam acontecendo, viu? Verdade. Só se conclui isso. E aí, Fernando, fala um pouquinho do o que é ser pai de Felipe. Não precisa nem falar, né? Porque eu já fico emocionado. Sim. Porque só fala nele. Felipe é um fofo. Fernando é aquele... Felipe, pra mim é tudo. Sim. Eu amo muito aquela criança. Hoje mesmo estou trabalhando, deixei de trabalhar para vir fazer isso aqui com vocês, bate-papo. Mas minha mente já está já chegar no trabalho e retornar para casa para ver ele. Porque, olha, é demais. Eu amo aquela criança. Felipe tem quantos anos? Tem 9 anos, vai fazer 10 daqui a alguns meses. E você fica... com toda essa emoção para falar de Felipe, justamente pela demonstração de amor, de cuidado, de sensibilidade. E a gente, né, Adriana, como mãe, nós ficamos realmente realizadas, acho que essa é a palavra exata, diante de tamanho histórico, de nós como mulheres estarmos sempre abordando diversas situações de mulheres que durante esse caminho, né, acabam se tornando mães solos, um dos momentos mais difíceis, e quando a gente vê dois homens, pais, chegando junto, sendo a fortaleza, o ponto de apoio, né, para essa mãe que muitas das vezes se sente realmente sobrecarregada. O quanto que é difícil, né? E a história deles, assim, a gente sabe aqui pelos bastidores, né? São pais que, para além da maternidade atípica, vivenciam outras situações também que demandam, né? Tá ali na linha de frente o tempo todo. Mesmo a gente sabendo que dentro da sociedade hoje, estudos falam que a maioria das mulheres mães atípicas são mães solos, porque a maioria dos parceiros acabam deixando, né? E quando a gente vê pais, homens como vocês, a gente para assim, realmente, que a gente fica feliz, sabe? De saber que a gente pode contar que a esposa de vocês tem duas pessoas que estão ali na linha de frente. Com elas. Eu acredito também que o bom pelo que eu vejo, principalmente na reação das mães, principalmente lá na clínica, é uma certa quebra de paradigma, né? Quebra de mesmice, que elas têm cria, né? Um complexo de que os homens acabam sendo esse abandono. E quando vê homens, como a Adriana falou, junto, sendo alicerce, sendo apoio, sendo
a fortaleza, ela acaba percebendo que não é bem assim. Todos os homens. Quando ela fala homens no plural... Porque vem como vilão, né? Exato. Vem aquela figura masculina do vilão. Não é todos. E quando a gente vê... Acho que ajuda elas a colocar o entre aspas quando fala esse homem. Tem as exceções. Exatamente. Existem exceções. Então não são... Todos. Se fala de homens que se caracterizam como se dizem ser homens, colocar isso aí entre aspas, que alguns homens realmente são... e agem dessa forma. Curva, E é por isso, minha gente, que por conhecer homens e pais atípicos incríveis como o Ricardo, que é exemplo de pai, Fernando também, que nós resolvemos fazer esse convite e dedicar esse terceiro episódio para os pais, já que estamos vivenciando aí, né, o Dia dos Pais, estamos bem próximos. Agora conta pra mim. Conta pra Adriana, conta pro nosso público que está nos acompanhando. Como é que foi o momento da descoberta do autismo do filho de vocês? Quando foi? Como é que foi essa trajetória? Como é que foi o impulsionamento de vocês como pai naquele momento? A situação de Felipe, a partir do momento que ele nasceu, 1 ano, 2 anos, ele era uma criança assim que ele olhava pra gente, gostava de olhar pra gente, tirar uma foto pra ele, dava aquele sorriso dele. E aos 3 anos ainda, ele gostava sempre de ficar sentado no chão. Não podia ver um papel, uma caneta que ficava rabiscando. Sim. A gente ia para os lugares com ele, tem que sempre com papel e caneta para ficar rabiscando. Aí o tempo passando, aos 3 anos e 10 meses, mais ou menos, ele foi quando a gente fez os exames dele para o diagnóstico já definitivo, o que é que ele tinha. Aí que foi diagnosticado o autismo suporte 3. Aí nisso a gente começou a procurar os lugares para ele ser atendido. Teve bastante recusa. Tinha semana que ele era atendido uma vez na semana. Aí não dava para ele fazer nada com um dia só na semana. E quando chegava no local, chegava ali naquela resistência dele, ele acabava não rendendo nada. Na semana seguinte, a gente conseguia 2 terapias no mesmo local. E quando chegava lá, às vezes só tinha uma, porque a outra aí não ia, aquela divergência toda. Foi quando, com o passar do tempo, aos 5, 6 anos, ele estudava na escola até particular. O carro pegava ele assim lá na porta, buscava ele, sentava lá na cadeirinha dele, sentadinho na cadeira, levava ele, retornava, deixava em casa. Aí, com o passar do tempo, a pandemia foi que acabou tudo, porque a gente estava já no nosso programa caminhado, né? Já tudo certinho para ele. Aí teve que se ausentar da escola, porque a escola começou a botar aquelas aulas online, virtual, sim. E não tem como dar aula virtual para ele. No momento que ele estava aprendendo mesmo. E nisso aí ficou sem estudar, ficou, e eu querendo botar em outro colégio, até particular ou não particular, não consegui. Vim conseguir há uns 2 anos atrás, porque perto de onde eu moro, a escola até do governo mesmo, consegui uma vaga, e justamente foi no período em que eu consegui eliminar para as terapias. Na qual ele ficou sendo atendido de segunda a sábado. Gostou bastante das terapias, do atendimento das pessoas lá, que foi de excelência, como até hoje é. Que bom. Eu gostei muito. E aos poucos eu estou vendo aquela evolução nele. Tudo aquilo que ele não fazia, hoje ele faz. Falar um alfabeto que ele sempre fala agora, contando nos dedos, aí eu fico feliz. Dando tchau na saída da terapia, dá tchau e fala tchau ainda. Eu digo, poxa, ele falou. Aí quando eu falo com ele, dá risada. Essa semana mesmo, poxa, eu fiquei tão feliz com ele que a gente sobe o elevador e na hora de ir pra casa, ele não quer ir pro elevador, ele quer que eu desça a escada com ele. E vai dando risada até lá embaixo. Sem contar que na hora, até as meninas que falam o que é que ele tem hoje, dando risada o tempo todo, a semana toda assim. Então, graças a Deus, eu sou feliz com o Felipe. Sempre você. E você, Ricardo? Conta pra gente como é que foi essa descoberta do autismo, não só na vida do Rian, né? Mas pra você, pra sua esposa, como é que foi? Se tratando de Rian, pra começar, Rian é uma criança que veio na pandemia, né? Sim. A gestação dela foi de 19 para 20, então foi toda aquela gestação extremamente isolada de tudo. Ela é da área da saúde, então ficou... Se afastou, né? De tudo, de todos. Por um momento, nem visita.
E nessa época eu precisei me afastar exatamente pela questão da complexidade da gestação, que como ela é uma mãe hipertensa, então tinha todos os cuidados para não ter nenhum tipo de complicação. E aí foi aquela convivência dentro de um metro quadrado, com 2 pessoas, uma gestação que requeria cuidados, e trabalhando psicológico, para não surtar, porque muita gente na pandemia surtou. Então, aí, depois que Rian nasceu, teve todos aqueles cuidados, e aí começou a questão da mãe, que a princípio foi ela Observando. que teve a sensibilidade de que eu acho que meu filho é fora da curva. E para mim não, como eu sou um pai de um menino, eu imaginava que a evolução de Rian seria O tempo dele. paralelo ao de Guilherme, que é meu filho mais velho. Então sempre aquele observar, pô, Rian já está andando, Rian já está engatilhando, tudo no seu tempo, de forma muito natural. A alimentação, Mari, quis, na verdade, tentar manter o máximo possível do leite materno, depois ingressar aos poucos da alimentação, não de forma abrupta ou grosseira, tudo junto, de uma vez só. Mas ela sempre percebendo. E para mim estava caminhando normal. Até que ela percebeu que Rian começou a regredir, né, de algumas coisas, do andar, da socialização, do falar. Aí foi que do falar a gente... E aí, quando esse diagnóstico realmente saiu, foi definido, qual foi a primeira reação de vocês? Não, antes da gente ter o diagnóstico, primeiro houve muitas negativas. Primeiro, uma das pediatras não aceitava a possibilidade de Rian ser atípico, porque, segundo ela, por experiência, né, que a gente acaba respeitando, estava tudo sob normal de Rian. Depois, foi para outra especialista, outra pediatra. A pediatra já sensibilizou um pouco mais, já pediu outros... Teve um outro olhar, né? Já teve um outro olhar, pediu os exames. Mas quando houve o retorno, ela disse que pelos exames não tinha nada a se queixar ou a se duvidar. E a mãe sempre, não. Então você não está tendo olhar... Tem algo de diferente aí. Não está tendo olhar que eu estou tendo. E aí fui na terceira. Foi na terceira que realmente pediu os exames completos, pediu acompanhamento e bateu o martelo. Quando saiu, aí sim a minha ficha como pai caiu. Caiu. Que aí eu percebi que isso é paralhado a tudo isso, a questão de Rian começou a ficar mais perceptível o atraso dele, o retrocesso dele. Sim. A ponto dele só de titio, de bênção, de pedir a bênção, do andar, de socializar, chegar ao ponto de só papai e mamãe. E de se isolar. Aí eu digo, não é possível não desse. Aí foi que caiu um desespero e a gente já não sabia mais o que fazer. E eu trabalhando, Mari, nesse sobe e desce, fazendo tudo, exame, a ponto de ter que judicializar o Concev e tentar achar meios, tentar achar terapia. E nisso eu trabalhando, tentando ser presente e trabalhar. Aí chegou um momento que eu percebi que Mari não tinha mais condições físicas de estar correndo esse sobe e desce. Aí eu vou pegar essa sua fala e vou levar para Fernando também, né, que eu até coloquei aqui. E aí, diante de tudo isso que vocês trouxeram, em que momento que vocês viram que a vida pediu realmente para um pouco mais de vocês? Agora eu vou precisar... Você já tem um filho. Aliás, os dois já têm um filho mais velho. Então, em que momento, diferente do primeiro filho, vocês perceberam esse meu filho agora vai pedir mais de mim, como pai? A gente é pai independente da filho ser atípico ou não. Mas a gente sabe que, assim como para a mãe uma criança atípica, você requer muito mais cuidados. Em que momento vocês perceberam, não, agora eu vou precisar realmente... limitar, né, a vida dele. Exatamente, eu vou precisar limitar, porque o outro filho mais velho já teve mais uma dependência. Então, talvez você não precisou, como é que diz? Abdicar de muitas... Exatamente, de muitas coisas, até de trabalho, da sua vida social, né? Em que momento vocês perceberam, não, eu preciso agora me dedicar mais? No meu caso, minha ficha caiu para essa dedicação focada, foi quando eu percebi que ele não falava, parou de falar, parou de socializar. Aí eu percebi, aí caiu a ficha. Não dá para simplesmente sair para trabalhar, fechar os olhos, passar 8 horas fora de casa e voltar achando que Rian vai sorrir para mim
e que no dia seguinte vai ser tudo novamente. Que sábado, quando meu dia de descanso, eu vou sair com Rian para andar de bicicleta e vamos socializar. Não vai ser assim. Rian não é nessa vibe, não é essa pegada. Aí viu que cabe a mim, somente a mim, e dizer assim... Ter essa consciência. Não dá. Não dá para dizer, Mari, tipo, se vire que eu vou trabalhar. Não dá. Então, conversei com a Mari e falei com ela, olha, fisicamente você não tem condições de... Por mais que seja uma mulher extremamente referência no que faz, guerreira, fisicamente não vai ter condições. Que Rian, você viu, né? É virado no 220. Então não dá. Não vai ter pulso, você não vai ter firmeza. Uma hora a Rian vai precisar de firmeza, de pulso, para poder seguir uma linha. Então, foi nessa você hora teve que readaptar fora toda a as sua... terapias que você precisa ter que levar. Exatamente. Então tem que ter tempo, tem tudo isso, Deslocamento. Arrumar Rian, tirar Rian de um carro para Marielle no início era maravilhas. Acho que o amor estava gritando mais alto do que física, do que limitações. Mas com o passar do tempo ela percebeu que para tirar Rian do carro era rasgando a coluna, rasgando a perna. Imagino. Então chegava um momento que acho que chegava atrasado na terapia, porque daqui que ela conseguisse tirar ele do carro. Perdeu uma terapia, perdeu um horário. E eu percebia isso. Então, só cabia a mim, eu decidi tomar a decisão. Estamos aí até hoje. E você, Fernando? Justamente, no período que eu percebi que eu tinha que tomar iniciativa em ajudar Felipe, que Felipe, às vezes, quando ia trabalhar, a minha esposa que levava ele, mas o irmão dele, ou até a prima dele, ou até uma pessoa conhecida, um vizinho, ia. Mas chegou um momento de ele começou a resistir, ficar com aquela resistência. Sim. Vai crescendo também, aí né? ela chegava para mim, olha, eu não estou aguentando mais com seu filho é muito forte, eu não aguento com ele não. E ela ainda tem aquela crise de enxaqueca, é o que ainda dificulta mais para ela ficar sempre com ele. Então eu disse, vamos fazer o seguinte, os dias que eu estiver folgando, eu levo ele para a clínica de conceito. A clínica, a gente vai lá, faz isso aí, eu levo ele, não tem problema nenhum. Ou até eu chego atrasado no trabalho, não tem problema nenhum. O trabalho lá, pode esperar. Mas seu filho não. O Felipe não. Aqui, o principal é ele aqui. Então, eu comecei a levar ele. Pronto, vou sozinho. Chego sozinho na clínica para ir com ele. Às vezes saio da clínica, fico dando uma passeada, passear no shopping ou qualquer lugar que ele queira, que ele gosta muito de andar. Parece que não cansa, tem uma energia. Aí tá certo. E aí, nisso aí, até hoje eu peguei aquele amor mais ainda com ele, que eu fico o tempo todo com ele, A gente observa, né, que geralmente quando nós falamos de pais, de homem, né, da família, e que tem mudado bastante, mas uma das preocupações também de muitos relatos de mães solos é: eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ficar aqui, eu não posso trabalhar e cuidar do meu filho ao mesmo tempo. E aí já vem vocês, pais, reorganizando toda a vida para manter a família. Além da questão emocional da esposa, também tem a questão emocional de vocês, né? E aí a gente pergunta sempre: quem cuida da mãe que cuida, né? Porque quem cuida precisa ser cuidado. E esse olhar para os pais? Quem cuida... Vocês acham que, de alguma forma, não há essa sensibilização da sociedade para a questão homem, paternidade, esse pai, o papel que vocês vêm realizando? A gente sabe que quando você mesmo, Ricardo, comentou que quando chega na clínica e que vem grande maioria mulheres sozinhas segurando seus filhos, e aí vem Fernando segurando o filho de vocês e fazendo aquele papel que é realmente dever de vocês fazer, mas cria também um certo olhar. Como se fosse algo, né, que fora do normal. Como se o pai não pudesse estar naquele lugar. E aí a gente percebe as mulheres assim mais unidas, vamos dizer, né? Aquela, e às vezes por falta mesmo não tem opção, né? Tipo assim, não tem escolha. E aí elas acabam tendo uma rede de apoio entre elas. E vocês, como é que vocês se sentem? Vocês sentem essa rede de apoio? Antes de falar de rede de apoio, eu quero dizer uma coisa. A princípio, existe a questão do olhar de obrigação. Como se nós eu e o Fernando tivesse lá por obrigação. Sim. Como tivéssemos sido impostos a estar lá, a levar o nosso filho.
Você percebe esse no olhar, início né? eu percebia muito. Hoje até que não, pela questão da convivência, da rotina. Sim. Mas no início era assombroso. Claro que a gente não está aqui para interpretar o olhar de ninguém. Não. Mas você percebia que... Mas faz parte, né, pessoal? Saiu do futebol, largou o lazer, largou o hobby para trazer um menino. Deve estar de cara feia, algo assim. Entendi. Sabe? Mas com o passar do tempo, com a rotina, acabou percebendo que não. Mas no início era meio que assustador você ter esse olhar, esse olhar crítico, julgador, é meio pesado. Eu também cheguei a perceber também isso logo de início. Sim. Exato. Quando eu cheguei, sempre quando eu ia levar Felipe, mas só toda vez que levava ele, sempre eu ia com a mãe dele. Sempre como eu vou. Às vezes eu digo a ela, não, pai, fique aí. Eu consigo, descanse. né? Eu levo ele. Eu levo ele, se preocupe não. E ele me obedece. Ele é um menino que eu chamo ele, vem e me obedece bastante. Mas você também percebia, Fernando, Percebia. Realmente, quando eu chegava na clínica, o pessoal olhava olhar. assim. Tanto é que quando ela chegava com ele, o pessoal não falava nada. A mãe, né? Mãe, não sei o quê. Mas depois, não, vai comigo. Aí é sempre comigo. Ela chegava, ficava sentada lá no lugar dela lá, mas só Deus sabe o que tá passando naquela cabeça dela, né? Sim. Verdade. Eu tenho que estar presente sempre. Sempre. Independente das pessoas falar ou não, é meu filho, acabou. Eu tenho que estar com ele em qualquer lugar. E que bom que vocês Deus estão com permitindo, eu eles. vou para ele. Deus mandar, eu vou com ele. Estou aqui. Mas aí a gente percebe, né, como vocês trouxeram aqui, que as mulheres acabam elas se unindo mais, né, nessa rede de apoio, de estar uma ajudando a outra ali. E aí vem o pré-julgamento, quando aparece uma figura masculina, como você acabou de trazer, Ricardo, aquele pré-julgamento, que é o pai. Até na hora de dar uma devolutiva, quando tá os dois, geralmente vão pra mãe, né, como você tá trazendo, percebe isso, assim. Né? E aí o que Josi traz. E como é que vocês fazem? Porque, assim, antes de ser pai, né, antes de ser figura masculina ou feminina, são seres humanos como qualquer outros, que têm sentimentos também, que precisam também ser cuidados emocionalmente. E como é que vocês buscam, assim? Porque a gente sempre fala para as mães, tem que buscar um momento de sair pelo menos um dia com a amiga, fazer terapia. Como é que vocês buscam, né? Trabalhar essas questões emocionais mesmo, porque vocês passam, né? Vocês sofrem, vocês se emocionam, vocês choram, né? Vocês têm as dores de vocês, assim como qualquer mulher. Como é que vocês fazem para ter esse cuidado com vocês, para além da família? A princípio, eu Ricardo, sou um pouco mais resistente pela questão do diálogo com a profissional. Buscar uma profissional para ter o diálogo, para de certa forma desabafar ou... Sabe, buscar auxílios. Eu sou um pouco mais resistente para isso. A princípio, logo no início das terapias que ainda era lá no Itaigara, eu tinha um momento de lazer, que seria meu hobby ou alguma coisa assim, mas um reset da memória, da mente, poder descarregar mesmo. Mas com o passar das dificuldades, das coisas que foram um pouco mais ficando mais complexas, mais difíceis, eu tive que abandonar. Então, hoje, eu particularmente falando, eu acho que meu momento de escape é o sono, o momento de filme, de lazer, pela questão de não poder estar ausente. Sim. Então acho que minha hora de lazer seria... É o seu momento. Meu momento seria mais resumido nisso aí mesmo, de me isolar não fisicamente, presencialmente, mas em termos de... Mentalmente, né? Aproveitar que a gente tá dormindo 12 horas, 9 horas de relógio. Vou assistir um filme. Um filme Vou de tomar ação. meu café aqui em paz. Uma comédia que me ajuda demais. Quem me conhece sabe que o que me ajuda muitas vezes é minha comédia, que eu sou fã, então... Até porque as gargalhadas à toa. Você, Ricardo, você fala de uma forma tão, assim... objetiva, tipo o real. É o real que Ricardo vive, minha gente. É o que muitas pessoas e muitos pais vivem também. Mas eu gostaria também de saber de você, Ricardo, além dessa questão da sua paternidade, do Rian, você é um cara assim, poxa, muito forte. Sabe? Forte emocionalmente, pelo menos pra gente, por fora. Que eu costumo dizer que as pessoas observam o que tá por fora e fazem seus pré-julgamentos, né? E às vezes por dentro a gente tá acabado. Mas a gente não, muitas das vezes a gente não consegue ter nenhum direito de se auto-dizer, eu estou acabada, eu não quero, estou estressada, eu estou nesse momento. Às vezes a gente não dá esse pause, sabe? E diz assim, nesse momento realmente eu preciso dar, como é que você disse, o play, né? Um reset. Um reset, mas eu preciso apagar tudo aqui para poder restabelecer minhas energias. Poxa, mas você vem de uma luta paterna,
Exato. Vem também de uma luta em prol da vida, da saúde da sua esposa. E vem em um momento, essa situação da sua esposa, aonde vocês também estão à procura do melhor para o Rian, né? Como é que foi esse momento para vocês? Na verdade, a princípio, eu estava até conversando com uma pessoa que eu disse que hoje o foco é paralelo. Há um tempo atrás era único, que era a evolução somente de Rian, ver Rian. Ambos, né? Vocês dois pensavam. Exatamente, o mais... como é que eu posso dizer? O mais... liberto, desenvolver, mais autônomo. Mais autônomo possível, isso. O mais autônomo possível. Mas aí, como eu acredito muito na força do Pai Criador, sim, como ele disse que se você achar que está acomodado, eu dou um jeito de tirar você dessa zona de conforto e mostrar que... você pode mais. Eu quero dessa forma. E eu parei muito de tentar fazer esse reset e me ausentar fisicamente ou até psicologicamente, depois que por um momento eu me ausentei. Como foi esse momento? Aí eu me ausentei, mas teve uma complicação e nesse exato dia, só estava ela e Rian dentro de casa. Você não estava? Não estava. E ela foi para emergência um dia depois e precisou ficar internada. Então, esse dia específico me mostrou que... você não pode. Não tem margem, sabe? Não tem margem de ausência, não tem margem de pensar em tentar ficar. Ou se entrega 100%, ou faz seu jogo aí, porque... não tem outro jeito. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. E quando se trata de fragilidade de saúde, ou você paga, ou você faz. Se você tem disponibilidade, você não vai pagar. Então, eu faço. É forte, né? O que Ricardo traz. Aí eu quero fazer uma reflexão assim, até para o público pensar mesmo. Quando a gente fala da figura masculina, vem toda essa carga de ser o protetor da família, o provedor da casa financeiramente, na maioria das vezes. Ser pai atípico no caso de vocês, porque aí tem toda uma demanda onde vocês realmente pararam, deixaram de fazer muitas coisas na vida de vocês, diferente de muitos outros que como você falou, ou você vai 100% ou você acaba desistindo. Exatamente. Então muitos, na maioria, desistem e você não desistiu, está aqui. A gente sabe que quando você traz assim é forte, porque a gente não está dentro de você para saber como o Josi trouxe. A gente vê aqui um homem com um sorriso no rosto, que chegou aqui com o filho, com a esposa, sabe? Né? Feliz, assim, aparentemente para a gente. Mas que a gente sabe que tem uma dor aí, porque você abrir mão de muita coisa em prol do outro. Não estou dizendo que o outro não mereça, né? Mas é como você falou, ou você se entregaria 100%, ou a gente desiste. E não tem essa alternativa. Não tem alternativa de desistir. Não tem. É pra cima. Não tem, porque também... isso mesmo. Olha como são as coisas, né? Eu acredito muito, como falei, nessa questão da força divina do Pai Criador. Mesmo com todo esse paralelo de dedicação, de dificuldade, de foco, objetivo, vem muitos momentos de extrema alegria. Quer dizer, acabei de ser avô. Meu menino de 21 anos me deu uma neta. Parabéns. Então imagina aí, vivenciando outro momento, de sentimentos fervendo por dentro, de um dia um pouco preocupado, muito preocupado, para um outro dia presente correndo pro hospital para estar lá, eu e a mãe de Guilherme, assistindo o nascimento de Isis. Então... Deus, né? É Deus. Ninguém explica Deus. A gente vai até que horas. Deus disse, eu vou lhe dar um pouquinho de dificuldade, mas para não dizer que eu sou muito carrasco. Sim. Tome um pouquinho de dose aí de amor e esperança, o que tiver junto nesse pacote aí. Mas assim, o melhor de tudo isso e o importante de tudo isso é a gente trazer essas histórias reais, os fatos reais, que milhares de pessoas também passam, cada um do seu jeito, cada um, né, do seu limite. Mas quando você traz, tanto você quanto o Fernando, e uma das suas falas que é muito forte também, é assim, mesmo com todo esse cenário que Deus me deu, e sabe que você consegue, por isso que ele dá exatamente esse papel. Todos nós, eu acredito que todos nós temos uma missão, né? E aí ele sabe exatamente qual é a missão e o limite de cada um de vocês. E ele tá sempre com vocês, tá sempre com a gente, nos fortalecendo. E aí vem também a questão dos avanços, das evoluções dos seus filhos, quando você diz, meu filho, hoje ele já sabe falar as letras do alfabeto,
Já socializa Já com socializa. outros. Aí vem você aqui, seu filho, contando em inglês. Sabe viu? como é? O E baby aí. da família. Na escola ontem, Sim. essa semana, o colega dele abraçando ele. Aí ficou os dois abraçados assim na escola. Eu e Caio olhando assim. Olha que coisa que tá acontecendo O agora. carinho, Que nunca né? aconteceu. Quando a pessoa chegava próximo dele, ele empurrava. Aí eu, não, ele abraçou, o menino abraçou ele abraçou o menino também. Aí ficou assim, abraçado assim, andando pelo corredor da escola. Oh, que maravilha isso aí, viu? Mas depois. E agora, é constante agora, quase todos os dias, essa mesma criança abraça ele, e aí, meu amigo, e aí, E ele Felipe, retribui. abraça ele, os dois assim, fica os dois É abraçados. comemorar É. as pequenas Aí eu fico avanços, as alegre. pequenas coisas, Aí- sabe? Deus aí faz nós assim. também, Demora muito. como o Ricardo falou aqui, é o seguinte, às vezes eu e minha esposa, a gente ficou limitado de muita coisa. Mas eu digo pra ela assim, não, rapaz, deixa que Deus dá tudo dar certo na nossa vida, não se preocupe. Não, se você quiser ir pra algum lugar, pode ir. Ela vai pros lugares, às vezes. Eu fico em casa tomando conta dele. Às vezes eu vou com ela também. Sim. Como há uns meses atrás, aí eu saí, fiquei 10 dias viajando no interior, fiquei com mais ela. Ela saiu para o forró dela, eu fiquei em casa Sim. com ele. É tudo no tempo de Deus, Deus faz tudo. Às vezes eu chego pros colegas, explico a minha situação do meus filhos. Explico mesmo, tem uma colega que trabalha comigo mesmo, sempre ela liga para mim quase todos os dias, disse ela que eu tava aqui. Quer falar com vocês aqui? Ela, não, eu quero bom. ouvir isso aí, eu quero ouvir. É importante. Ela me dá um maior apoio, converso com ela. E isso. Eu ia perguntar justamente isso. É, como a é essa rede de apoio, dos é. amigos posterior a essa demanda da vida de vocês? Porque a gente sabe que, infelizmente, né, entre 10 se tornam 5. Né? Enquanto você não tem uma demanda excessiva na sua vida para alguém, neste caso, para os filhos de vocês que precisam de um tempo maior, né, e um cuidado maior na trajetória de vocês, como é que foi essa relação junto à família e junto às amizades nessa construção de rede de apoio na paternidade A atípica? minha família, nesse caso, porque é a família dela, porque ela é do interior, Sim. a família dela é do interior, só tem ela aqui em Salvador, só tem ela. Aham. Então é só eu e ela. E tem meus irmãos, né? Mas só que meus irmãos um pouco ausentes, que moram um pouco distante, bairros distantes. Sim. Então eu busco isso sempre em algum mais próximo, que estão mais próximo de mim, que vai seguir lá em casa, brincar com o menino. Aí sai, mas só que eu busco também muito no trabalho. Com os Sim. colegas de trabalho, onde eu trabalhava mesmo, que era próximo. Aí sempre, essa colega que trabalhava comigo lá, eu dividia sempre essas coisas com ela. Aí eu digo, vou levar meu menino na terapia. Ela, pode ir, que eu fico aqui. Aí agora, como eu mudei de local um pouco mais distante, mas não mudou nada, porque ela tá lá. mas Existe ela esse apoio, né? ela me apoia bastante. Apesar de não trabalhar mais junto. Trabalho sempre separado dela. Mas novos colegas, novos amigos, eu Tem essa sensibilidade, né? passando essa situação, a gente tá entendendo essa situação e sempre Que bom. eu busco o que me fortalece. Isso. O que eu faço assim poxa, então se eu preciso, eu só oro a Deus todos os dias para que me dê forças para que eu consiga. Aí eu, não, mas se preocupe não. Você é uma pessoa abençoada, todos nós somos, mas só que você vai ter força para isso, não se preocupe. Aí sempre quando eu chego, e aí, cadê o menino? Tá em casa, graças Sempre a Deus. Deus manda alguém, né? Um anjinho sempre. para poder dar aquela palavra de conforto. E você, Ricardo? Como é que ficou essa relação de amigos, família? Como é que é? Não, se tratando de rede de apoio, eu sou, graças a Deus, para a honra e glória dele, muito bem assistido. Que bom. Mas muito bem assistido mesmo, em todos os aspectos, seja presente, seja físico, seja colaborativo, financeiro, até que mais precisa, porque graças a Deus a gente tem através de Mari, se afastou, a gente consegue ter uma vida financeira muito bem administrada. Sim. Mas todo o outros que necessita, tenho. Tanto da Graças parte a da Deus. família dela, com 2 pessoas, anjos maravilhosos, quanto da minha parte, que todos eles, meus irmãos, que eu sou caçula de 4 filhos, meus pais e tios de onde aparece que se sensibiliza para querer chegar junto com o que for necessário. Que Então, bom. em termos de rede de apoio, eu acredito que Deus foi generoso demais. A gente ficaria aqui. Isso é uma ressalva. Sim. Ressalva. Tem uma rede de apoio também muito gigante daquela clínica. A Adriana bem sabe disso, que no dia que me deu um piti, né? Como é que foi esse piti? Me deu
não sei o que foi aquilo. Sim, eu sei o que seu eu entrei em momento. parafuso. Foi do momento da escola? Foi que Sempre teve lá tem, reunião. né? Eu E entrei aí? em parafusos. Por quê? Eu tinha comentado com a Adriana que a escola tinha mandado uma atividade para Rian muito complexa. Demais. E eu não sei se no momento estava na curva de pico muito Sim. alto, que eu entrei em pânico. Eu digo, não é possível. Rian não vai ter que sair dessa escola. Me ligou à noite. Rian vai ter que sair dessa escola. Como é que eles mandam uma atividade dessa para Rian? Eles estão E pensando sabendo, né? Estão pensando que Rian é o quê? Nível médio? Vai fazer faculdade? E aí você botou pra fora. Na verdade, eu entrei em contato com a Desabafou. Ele me Adriana. ligou à noite. Desabafou. Entrei em contato com a Adriana, perguntei a Adriana se ela poderia intervir nessa situação, porque no dia seguinte eu já estava certo de eu ir na escola. Do seu jeito, né? Sacudindo. Do seu jeito, Ricardo. Sacudindo, eu ia sacudir. Quer dizer, na mente, né? A intenção Sim, era sim. sacudir mesmo para saber o que estava acontecendo, se Rian não estava sendo assistido, porque aquilo não era Olhar, atividade para Rian. Isso. Mas aí a Adriana, Conseguiu. com o talento dela e a experiência, conseguiu jogar a bola para cá, me acalmar. E no dia seguinte a gente conseguiu Resolver, né? chegar a um Agora- raciocínio que não era bem o que estava pensando. Mas é sempre assim, é difícil lidar com emoções, né, Adriana? Agora, antes da gente encerrar esse que podcast, a gente já tá chegando ao agora eu fim. quero, assim, que vocês deixem uma mensagem, né? Para a sociedade, uma mensagem especial também para os pais, né? Sobre este mundo de desafios, né, que é a paternidade atípica, mas esse mundo também de reconstrução da fé, do amor, da perseverança, de tudo que há de bom, né, no mundo e que vocês precisam e que pertence a vocês. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, Fernando, tanto você quanto o Ricardo, do que é que vocês esperam da vida, o que é que vocês esperam deste mundo, tanto para Rian quanto para Felipe. Fica à vontade. Pode ir. Assim, minha mensagem que eu deixo é mais pela questão caráter, pô. Caráter de ser um homem que foi criado por homem. E não se tornar um homem moleque. Mas caráter de dizer que assumiu a responsabilidade, o compromisso e deixar futilidades ou vidas paralelas não gritar mais alto do que uma responsabilidade grande que é uma criança atípica. Sim. O que eu deixo mais em mensagem é exatamente isso, que os homens sejam mais homens e menos moleques. E você, Fernando? Que recado, viu, Ricardo? E você, Fernando? Conta pra É gente. que eu digo aos pais que seja Sim. um pai verdadeiro, que seja sempre um pai presente e não um pai ausente. E tenha mais amor aos seus filhos, né? E não deixe ele desamparado de forma nenhuma, porque o filho é uma dádiva de Deus. Então nós temos que abraçar isso aí e não ser ausente, ser sempre presente. Ai, A gente Adriana. tá chegando agora ao fim, já no finalzinho. Sintam-se Queremos agradecer a acolhidos, vocês, tá? né? Sentir realmente assim Obrigado. que a gente está aqui para isso, se apoiar. Esse pod hoje está aberto, como o Josi iniciou falando para vocês que estão aí nos assistindo, que é para vocês que querem contar a história de vocês, que vivenciam a mesma história de Ricardo e a história também de Fernando, né? Que a gente sabe que muitos vivem aí, como o Ricardo trouxe no início, não são todos os pais, então não vamos generalizar Sim. que todos os homens são assim, né? Existe sim, assim como existe, né, mães e mães, existe pais e pais, vai do caráter, como você falou, mas que a vida dele inspire em vocês, e você que está recebendo o diagnóstico do seu filho hoje e que muitas vezes está sem saber o que fazer, ouçam, né, o que esses pais têm para trazer, busquem rede de apoio, busquem entrar em contato com outros pais para poder saber como é vivenciar esse momento antes de ou assumir 100% ou de desistir antes de desistir. Isso. Ouçam outros pais também, troquem experiência, porque eu acho que isso ajuda muito. E nós, né, continuamos aqui, aprendendo com histórias reais e continuo convidando vocês a compartilharem, a curtir
curtir, a deixar o like, a se inscrever em nosso canal, no nosso YouTube, no canal do YouTube, para que a gente consiga manter essa rede de apoio virtual. Porque eu tenho certeza que diante das histórias de vocês, várias outras pessoas e vários outros pais também se auto-reconhecem no seu lugar. Sabe, Ricardo? Sabe, Fernando? Então, nós encerramos esse terceiro episódio em homenagem ao Dia dos Pais. Obrigado com esses pais incríveis. Que Deus continue abençoando vocês, dando muita força. E contem com o podcast A Gente Fala.